Parece que faz uns 6 meses que eu cheguei na igreja, né? A gente ficou só quarta-feira, né? Mas a sensação é que faz um tempo que a gente não vem. E nessa noite, nós vamos falar um pouquinho sobre a fé. E eu tenho falado bastante ultimamente sobre a fé. Mas é muito importante, irmãos, a gente falar sobre ela, porque ela é como se fosse o combustível para um veículo. Sem combustível o veículo não anda. É isso? Você pode ter o maior carrão de 1,5 milhão, mas se não tiver combustível, o carro não anda. A leitura que a gente escolheu foi Mateus capítulo 8. Já que nós vamos falar de fé, vamos falar de um homem que demonstrou uma fé estupenda. Mateus 8, verso 5. E tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando, e dizendo: Senhor, meu criado jaz em casa paralítico e honestamente atormentado. duas coisas, irmãos: paralítico e atormentado. Jesus disse: eu irei curá-lo. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas disse somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou um homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai e ele vai, e ao outro vem e ele vem, e ao meu servo faze isto e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Glória a Deus. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Todos. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como crentes que seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sai. Glória a Deus. Oremos pelos eximistas e ofertantes. Querido Deus, mais uma vez nós estamos aqui, meu Deus, para cultuar ao Senhor, e nesse momento queremos ofertar, meu Deus, na tua casa. Que o Senhor venha abençoar cada um dos teus filhos, que nessa noite trouxe, meu Deus, a sua oferta, o seu dízimo, para estar apresentando na tua casa. Que o Senhor possa dar medidas recalcadas, transbordantes sobre a vida dos teus filhos. É o que nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Quem dá com alegria lá no céu brilhará, lá no céu brilhará, lá no céu brilhará. Quem dá com alegria lá no céu brilhará, e Deus o recompensará. Aleluia, glória a Deus. Vamos tomar assim, glorificando a Deus. Nessa passagem aqui, irmãos, narra a história de um homem, de uma pessoa que era um capitão de 100 pessoas, ele comandava 100 pessoas. E esse homem, ele faz algo interessante, algo que, no meu ponto de vista, não era comum, porque ele não estava pedindo algo para um filho, ele não estava pedindo algo para um parente, não. Ele estava pedindo algo para um escravo dele, para um servo, ou seja, escravo. E ele começa
a história dizendo que ele ouviu Jesus, porque Jesus estava passando ali em Cafarnaum, e ele não era judeu, o centurião não era judeu, e ele vê Jesus e diz a Bíblia que ele implora, e diz: Senhor, o meu criado, ou seja, o meu escravo, ele está de cama, paralítico e sendo atormentado por espírito maligno. Duas coisas, irmãos. É paralítico. Você já pensou uma pessoa sendo atormentada por espírito maligno? Como é que não é? Agora imagina um paralítico sendo atormentado. Como é que não é? É embaçado, irmãos. Porque a pessoa, ele vai se revolver, ele vai se revoltar, ele vai se virar, vai cair da cama, né? É complicado, você vai ter que amarrá-lo em determinado momento. E esse centurião, ele estava perturbado já com essa situação, porque há muito tempo esse criado vem apresentando essa irritabilidade, né? Esse desconforto emocional e espiritual, e ele não sabia o que fazer. E trazendo para a nossa vida hoje, nos dias de hoje, muitas vezes, mesmo nós sabendo que o nosso Deus ele é poderoso, às vezes nós não sabemos o que fazer. Esses dias nós estamos falando sobre os nossos filhos, não é isso? Os nossos filhos, eles estão crescendo, estão tomando caminhos ignorados, diferentes daquilo que nós temos proposto para eles, e eles acham que o certo é eles, e que a gente está errado. Por mais que a gente tenha ensinado, eles acham, e a gente acaba perdendo a paciência com isso. Não falta um pouquinho de fé aí nessa questão, né? Nós entregarmos na mão de Deus. Mas já tem entregado, entendeu? E cada vez mais parece que piora. Não, é que Deus ele tem o tempo dele, ele tem a maneira dele de agir. E nada vai sair fora do tempo de Deus. Tudo vai ser no tempo dele. Imagine os irmãos, Ana, quanto tempo Ana orou para poder Deus ouvir ela e responder. Não é que Deus não tinha ouvido Ana. Deus tinha ouvido, mas é que a resposta de Deus, ela só chega na hora que Deus acha que tem que chegar. E às vezes nós ficamos descontrolados. Esse homem aqui, ele já estava desgastado com a situação do seu criado, porque imagina você ter um escravo que agora não consegue desenvolver o seu papel, porque é paralítico, está paralítico e atormentado por espírito. Tudo indica que esse moço aqui, ele era normal, mas agora ele estava paralítico numa cama e atormentado por espírito. E esse homem, ele procura Jesus, e eu acho lindo, irmãos, porque muitos que tiveram a oportunidade de estar com Jesus, pedindo: Senhor, vai até a minha casa, Senhor, vem até, né, põe as mãos, Marta e Maria, Senhor, vem, porque o nosso irmão está muito enfermo. E o milagre não aconteceu com Lázaro, porque não houve essa fé, não é isso? E então aquele homem, ele chega e fala para Jesus: olha, se o Senhor puder curar, ele não falou se o Senhor puder ir, se o Senhor puder curar o meu criado, eu agradeço muito. Então Jesus disse: mas é para testar, né? Eu vou lá e vou curá-lo. Eu disse: eu não estou pedindo para o Senhor ir lá, eu estou pedindo para o Senhor curar. Eu não quero que o Senhor vá na minha casa, porque eu não me julgo digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado. Aleluia. Glória a Deus. Eu ficaria desconfortável do Senhor entrar debaixo do meu telhado, sendo eu um homem tão pecador. Mas eu quero dizer uma coisa para o Senhor, que a minha fé é tão grande,
que eu acredito muito que o Senhor não precisa ir lá, mas se o Senhor disser uma palavra somente, eu tenho certeza que o meu criado ele vai curar. E Jesus ficou ouvindo ele vai sarar. Você sabe por quê? Porque, pensa, se eu sou um ser humano, eu tenho sobre a minha responsabilidade 100 homens, e eu digo para esse vai, ele vai, eu digo para o outro vem, ele vem, e eu digo para o meu servo, faz isso, esse que está lá acamado, e ele faz. O que eu estou querendo dizer para o Senhor é que assim, se o Senhor quiser, o Senhor só vai dizer uma palavra e as coisas vão acontecer. Aleluia. O Senhor pode dizer uma palavra somente? E Jesus admirou, irmão. Quem é que não admira? Jesus admirou de ver aquele homem, porque a tendência do ser humano é murmurar, é reclamar. Não foi isso que Marta Maria fez? Agora que o Senhor está vindo ver o meu irmão, o nosso irmão, hoje, ele já está morto faz 3 dias, está fedendo. E chorava e plantava: se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Não parecia que eles tinham fé? Mas a fé deles era só se Jesus tivesse. O centurião, ele acreditou que se Jesus não, só uma palavra era o suficiente. Então, que tipo de fé é que eu estou tendo? Porque as minhas dores não somem, porque o meu problema não se resolve, porque não consigo pagar as minhas contas, porque não aparece o emprego ideal, porque a minha família não é do jeito que eu gostaria de ser, por que o meu carro ele vive dando problema, por que eu sou essa pessoa sem coragem, sem força, por que muitas vezes eu não tenho vontade de ir na igreja? Você já parou para analisar? Marta e Maria, eles criticaram Jesus, querendo mostrar uma fé que eles nunca teve. Porque a gente fala assim: não, eu tenho fé. Mas acontece que muitas vezes a gente só fala e depois a gente quer justificar dizendo assim: olha, a fé não é igual para todos. Não é isso? Eu tenho fé, mas a minha fé tem um certo limite. E o outro fala assim: não, a minha fé é mais ou menos. Mas o que Jesus fala sobre a fé? Se você tiver fé no tamanho do grão de nós, irmãos, vamos ser realistas, que muitas vezes nós não temos fé em coisa nenhuma. Porque se a fé, o grão de mostarda é minúsculo, e o Senhor disse: se tiver fé do tamanho do grão de mostarda, você vai falar para o monte assim: o monte, mova daqui, vai para ali. Ele vai mudar. Fé tinha Elias, fé tinha Eliseu. Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu, não é? Aí está lá o profeta e fala para Eliseu assim: Eliseu, vê o que você quer e peça logo antes que eu seja tomado de ti. Porque Eliseu estava grudado nele e não se largava. Ele falou assim: então, mais ou menos assim, eu não quero muita coisa não, mas do Espírito que está em você, eu quero dobrado. Aleluia, Jesus. Glória. Elias olhou para Eliseu e falou: meu Deus do céu. Sabe o que Eliseu estava dizendo? Assim, ó, todas as obras que você fez, abriu o rio, fez isso, curou, caiu o fogo do céu, eu quero duplamente isso. Realizar tudo em dobro. Eu quero porção dobrada do Espírito que está em você, ou seja, poder dobrado. Aleluia, glória. Eliseu falou assim: ó, se você tiver fé para isso, né, para me ver quando for tomado de ti, isso vai acontecer. Senão, aí depois vem a prova: fica aqui que eu vou ali. Não vou ficar não, irmão, isso é sempre de fé. Fica aqui que eu vou ali, mas já eu volto. Ele falou assim: ó, viva o Senhor, viva a tua alma, que aonde você for eu vou também. Aleluia. E o que nós fazemos?
se você quiser ir, você vai. Que eu não estou legal, não. Não estou afim. Mas e a bênção, irmãos? Deus sabe. Imagina se eu tivesse essa mentalidade. Beleza, eu estou meio cansado, vou ficar aqui meio dormindo. Depois, na hora que você voltar. Não. Ô Eliseu, você fica aqui agora, eu vou em Betel. E a resposta era o quê? Era sempre a mesma. Vive o Senhor e viva a tua alma. Esse vai achar, mas, irmão, a Bíblia não fala, mas a gente teve uma hora que eles falaram assim: ô Elias, para de graça. Eu não vou te deixar. Entendeu? O propósito, você já falou para mim, que se eu te ver quando for partido, eu vou ter porção dobrada. Se eu não te ver, eu não vou. Eu não sei que hora que vai acontecer isso, filho. Então esquece, para de ficar mandando eu ficar, porque eu não vou ficar. Se você for, eu vou. Se você fica, eu fico. E assim a gente vai até o dia da sua partida. Aleluia. Jesus disse assim: olha, ficai em Jerusalém. É isso? O que é ficar em Jerusalém? É estar na sua presença o tempo todo. Mas por que nós desistimos? Porque essa fé que nós professamos, que nós falamos, ela não é 100% verdadeira. E ela não chega a ser nem uma partícula de um grão de mostarda, porque se ela fosse, irmãos, grandes coisas aconteceriam nas nossas vidas. Pelo menos uma pequena coisa que aconteceu com aqueles homens. Olha só, a fé de Elias fez com que ele, lá no deserto, totalmente sozinho, abandonado, pássaros levassem comida para ele de manhã cedo e à tarde, e ele não morreu de fome. E a fé que ele teve, tinha um riacho que tudo secou, e aquele riacho forneceu água para ele por durante um bom tempo. Glória. E quando os pássaros parou de levar comida para Elias e o rio secou, Deus falou com ele de uma certa forma e disse: vai lá na cidade de Serapita, que lá vai ter uma mulher e ela vai te sustentar. O que vem na tua cabeça quando você fala assim: olha, entendeu? Deus vai te dar uma bênção, Deus vai prover, Deus vai te dar. A gente já não foi pensando em muita coisa. A gente fica pensando em coisa grande. Se hoje eu ver um profeta falar assim: olha, eu vou te dar uma bênção, mano, a gente já logo pensa: será que é um carro? É isso? Será que é uma casa? Né? A gente fica pensando em coisas grandes. E quando Deus falou com Elias, você já pensou logo assim: não, eu vou chegar lá, vai ser conforto, né? Você vai encontrar uma mulher lá e ela vai te alimentar. Mas quando Elias chegou lá, na entrada da cidade, ele viu a mulher e falou assim: pô, essa daí. Chegou lá e falou assim: eu quero água. Aí ele fala assim, né? A mulher falou: tá bom, pessoal, vou lá buscar. Ele bebeu a água, caiu pela barba e tal, né? Sentou lá e falou assim: agora você me traz um bocado de pão para mim comer. Que era o clássico, né? Pão e água era o clássico. A mulher olhou para Elias e falou assim: ó, a água eu tenho para te dar, como eu já te dei. Agora, o pão, vive o Senhor que eu não estou mentindo. Eu só estou catando esses cavacos aqui porque o pouquinho de farinha que eu tenho na panela, eu vou fazer um bolo para mim e para o meu filho, e a gente vai comer e vai morrer. Porque a cidade está escassa, não tem trabalho, não tem colheita, não tem nada. É o último bocadinho de farinha de trigo que eu tenho, vou fazer esse pão e a gente vai comer e morrer. Aqui que eu admiro a fé de Elias, embora ele teve os vacilos, né? Mas ele falou assim: ó, tá bom, faz isso que você está falando aí, mas primeiro você vai me dar. A mulher falou assim: você não está entendendo. Depois você faz para você e seu filho. Você não está entendendo, meu senhor. Eu estou dizendo que a farinha que eu tenho só dá para fazer um bolo.
eu vou comer e o meu filho, e a gente vai morrer. Eles, quem não está entendendo é você. Aleluia, Jesus. Você que não está entendendo. É que eu estou dizendo para você é o seguinte: você vai fazer primeiro para mim comer, porque o Senhor tem me dito que a farinha não vai faltar e nem o azeite. Aleluia. Agora você imagina, você estava com o filho com os olhos desse tamanho assim em cima, né? Querendo comer. Aí chega um camarada que você nunca viu na vida e falou assim: você vai primeiro dar para mim, porque a farinha, e aí? O que você faz? Oh, Jesus. Não tem um louvor que as irmãs vezes em quando canta: questiona ou adora, questiona ou adora. O que você faz? Você questiona ou você adora? A gente vai questionar, não, vai que a gente vai bater a porta na cara desse infeliz. Não, que não é folgado. Já pega logo um pedaço de madeira e fala: sabe o que eu vou dar no seu lombo se você me ensina isso? Vem, você vê só, né? Jamais vou tirar da boca do meu filho para dar para uma pessoa que eu nunca vi na vida. É isso? E o Senhor fala assim: olha, alimentai os suas estranhas, mendigos, porque muitos não sabendo hospedaram anjos. E a mulher, ela acreditou no homem de Deus. Só que quando ela despejou a farinha na panela, ela percebeu que ao mesmo tanto continuou. Ela fez o bolo, Elias comeu e ficou aquele mesmo tanto. Ela foi, despejou de novo lá na panela e permaneceu. Aleluia. E ela falou: esse negócio aqui está bom demais. E nem o azeite, nem a farinha. E por muitos dias ela foi fazendo e a farinha continuava ali na panela. Glória a Deus. Aleluia. Então, esta é a fé que nós precisamos ter. E engraçado, irmãos, que quando Deus ele quer provar se nós estamos com essa fé, Deus não vai provar se você está com essa fé, você com dinheiro no bolso. Sabia disso? Você com a geladeira cheia, com tudo certinho lá, tá tudo, né? Aquele love entre você e seu marido, seus filhos, tudo sendo certinho. O carro sem dar problema, né? O teu patrão lá falando que você é o melhor funcionário do mundo. Não. Para ele mostrar e provar a tua fé, para aprimorar, lapidar a tua fé, ele vai colocar você em situações de estreito. É o que as pessoas falam de passar pelo deserto. E aí é que nós vamos ver se a nossa fé realmente ela é uma fé genuína. Aleluia. Jesus é verdade. Aí então eu trago para a realidade de hoje, vamos de novo, novamente. É isso. Como que nós nos comportamos? Nós estamos exigidos de ou o Senhor cura, ou eu não te sirvo mais. Ou o Senhor faz, ou eu paro de ir para a igreja. Só dou o dízimo se o Senhor me arrumou o trabalho, o emprego primeiro. Eu só vou contar o testemunho depois que eu receber a bênção. Não é assim que nós falamos? Mas, engraçado, irmãos, que quando o anjo apareceu para Abraão, olha só que interessante. Deus falou assim para Abraão: imagina Abraão, ele já sabia do que estava acontecendo com ele, já sabia que Sara, aos seus 80 e poucos anos, já tinha cessado os compromissos da mulher. Falou para Abraão assim: Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação. Você vai ser pai, aquela coisa toda. Você imagina Abraão olhando para o anjo assim, meio de canto de olho. Falando assim: você está de brincadeira comigo? Não, é verdade, vai acontecer isso. E Abraão olhar para ele, olhar para Sara. Pra vocês terem uma ideia como foi tão hilário, que quando Abraão chegou e falou assim: eu vou ter que falar para Sara, né? Chegou e falou: Sara, queria te falar um negócio.
Se ela riu, porque ela já sabia, né? Como é que estava o vigor de Abraão e como é que também estava ela, não é isso? Ele chegou e falou assim: ó, Sara, queria te contar um negócio, mas eu não sei nem por onde eu começo. Fala logo, velho, o que é que está acontecendo? Não, é que o anjo do Senhor apareceu para mim e ele disse que não tem filho. Quê? Eu não tenho filho. Abraão, fala alto, eu não estou ouvindo. Não, é que Deus falou que vai fazer de uma grande nação, você vai ter filho. Segundo a Bíblia, Sara morreu de rir. Colocou a mão na boca, morreu de rir. Falou assim: Abraão, você está delirando. Entendeu? Olha só, eu nem tenho mais o costume da mulher. E você, entendeu? Faz muito tempo que você não aparece, né? Agora, como que a gente vai ter filho? Palavra do Senhor. E ela não acreditou, irmão. A fé de Abraão falou assim: não, eu creio. Mas para Sara acreditar, precisou hoje aparecer para Sara e falar: Sara, não é mentira. Realmente. Ah, mas os meus costumes já cessou, mas é para Deus, não tem nada impossível. Aleluia, Jesus. E dali a pouco, ela engravidou, não é isso? E nasceu Isaac. E olha só, o que aconteceu? O mundo inteiro está cheio, né? Pessoas para todo quanto é lado. Então, se eu pegar essa minha fé e colocá-la em ação, irmãos, não é o quanto tempo vai demorar, é o quanto tempo eu vou sustentar essa minha fé. Aleluia. Porque tem gente que fala assim: não, eu tenho fé, mas de verdade tem mesmo. Não, eu tenho fé, mas tenho fé mesmo. É verdade, tem mesmo. Mas é uma fé de segundos. Como assim, pastor? Quem lembra aqui que eu falei de Pedro esses dias atrás? Teve fé ou não teve? E quanto tempo durou a fé de Pedro? Tem muita gente que tem fé genuína, mas a fé é muito rápida, sabe? Passa muito rápido. Pedro falou assim: é o Senhor mesmo? O Senhor falou assim: sou eu. Pedro acho que deve ter comentado assim: falou assim, ó, você quer ver? Que se for ele mesmo, eu vou falar para ele me deixar engolir fogo e ele vai deixar o da cima das águas, quer ver? Aí, se o Senhor é o Senhor mesmo, então dá ordem para mim ter um encontro aí por cima das águas, vamos ver. O Senhor falou: vem. Eita, Jesus. Que fé que Pedro teve, mas foi uma fé, mas daquela fé, sabe, estupenda. Ele pulou do barco e saiu, estou andando. Mas demorou, creio que nem um minuto. Senhor, vamos ver a sua fé, né? Só mostrar para ele que era possível, né? Só deu uma sopradinha, bateu um vento e ele, rapidamente, a sua fé. Deus fala da fé inabalável. A gente tem fé, irmão, se tudo está bem, não é isso? Tudo está fluindo, mas basta a gente ficar doente que a nossa fé vai por água abaixo. Basta as coisas não acontecer do jeito que a gente estava querendo, ou do jeito que a gente projetou, que a nossa fé vai por água abaixo. Quando nós colocamos no nosso coração, quando eu falo nós, eu e a Josiane, quando nós colocamos no nosso coração que a gente queria uma casa e que tinha que ser ali na Vila Matias, por muitas vezes, os irmãos sabem que eu sou uma pessoa de fé, mas muitas vezes a fé da Josiane ela foi maior do que a minha. O que eu contestava ela direto para a Josiane, às vezes eu ficava irritado com ela. Para você quer uma coisa que às vezes é impossível. Não é porque a gente tem fé que tem que ser do jeito da gente, na onde a gente quer, mulher. Estou aqui na Vila Matias, entendeu? Agora por que você não quer praia? Praia Grande eu não quero. Eu quero aqui na Vila, que eu amo esse lugar. Isso aqui, gente, entendeu? Esse amor, eu tenho fé que Deus vai preparar uma casa no valor que a gente
consiga pagar. Até o dia que ela mandou a foto dessa casa que nós temos hoje. Amor, olha essa casa aí, ó. Dá uma perguntada. Ela falou, essa casa eu não vou nem perguntar. Porque não tem como. Entendeu? E eu fiquei com essa foto no celular por acho que uma semana, ela me enchendo as paciência. Você já ligou lá? Eu falei, não liguei não, depois eu ligo. Até que um dia ela falou assim, liga lá para ver. Eu liguei, acho que foi numa sexta-feira e o camarada atendeu. Vem cá no sábado ver. Quanto é que é a casa? Vem ver primeiro. E a gente foi lá, quando nós entrou para dentro, ela falou assim, amor, é essa a casa. Eu falei, calma. Naquele dia eu tive mais fé do que ela. Que quando nós vimos a casa, tudo, ela falou, amor, é essa a casa. Eu falei, não deu o preço. Aleluia, Jesus. E quando ele falou o preço, eu falei, amor, tá barato demais. Ela falou assim, então, mas é essa, vamos fechar o negócio. Eu falei, calma, eu vou fazer uma contraproposta. Ela falou assim, não tem como ser mais barato que isso. Eu falei, não, gente, não, eu já tenho, né? Eu falei, se eu posso fazer uma contraproposta, fé de gigante. Falei assim, a casa era um valor, ele já colocou mais barato para vender. Faz aí, eu levo para ele. Do valor que ele tinha passado, já barato, eu joguei 30 mil a menos. Ele deu aquela risadinha assim, tá bom, amanhã eu te ligo. A José foi indignada. A gente vai perder a casa. Vai perder a casa, porque você a gente fechar, já está barato, irmão. Foi de Deus, se Deus nos trouxe aqui, então se foi Deus era sobrenatural. Não, mas também isso aí, entendeu? Aí também isso aqui é demais, porque a casa é só algo que a gente consiga pagar. E você agora, falei, não vai vender a casa do noite por dia. Essa casa está aí faz 3 anos para vender, então o que custa mais um dia? Ela foi indignada, me tudo. No outro dia, mais ou menos 10 horas, meu telefone toca lá no serviço. Seu Diego, porque é o Bira, o corretor, para falar que não aceitou, né? Então, eu fiquei de dar a resposta para o senhor sobre a casa, mas falei, fala logo, infeliz. E demorei um pouco, estava correndo para umas coisas aí, mas o homem aceitou a proposta. Quando eu falei para a José, você não acredita. Eu falei, pois é, o nosso Deus é Deus grandão, né? Então, a fé, ela não pode oscilar, infelizmente oscila. Ela teve fé para a gente conquistar, mas não teve fé que Deus poderia fazer ainda melhor do que a gente, aleluia, né, a gente queria. E Deus fez melhor. E ali nós estamos, é isso? E todo dia quando eu chego lá na frente, eu olho assim e falo, Deus, Senhor é muito lindo, maravilhoso, né? Por que nós somos tão falhos assim na nossa fé? Não pode cair um fio de cabelo na cabeça, ai meu Deus. A gente já coloca Deus em xeque com o seu poder. Mas será que vai acontecer? Será que pode acontecer? Uma vez, um missionário, ele contou que ele estava indo fazer um trabalho missionário numa cidade muito longe, e ele achou que tinha posto mais para frente, e não tinha. Até que ele caminhando, ele falou assim, não, ele tem que achar o posto, e aí acabou o combustível, o carro parou e não passava ninguém para socorrer. Aí tinha um lago assim, ele foi lá, encheu o galão de água e falou assim, Deus, é muito. Ele falou assim, o Senhor transformou água em vinho. O povo bebeu e achou que foi o melhor vinho, mas era água. E eu tenho certeza que o Senhor pode fazer com que essa água aqui se transforme em gasolina. Então,
eu vou encher o galão, vou despejar no tanque, vou dar partida no carro e eu vou embora, porque eu estou indo fazer a tua obra. E a mulher já ficou assim, pensando assim, se está ruim, vai ficar pior. Fé, muita fé. Aí ele foi, catou o galão e ó, ele falou assim, quando eu comecei a despejar água no tanque, eu comecei a sentir cheiro de gasolina. Entendeu? Despejando aquele cheiro de gasolina. E em momentos queria vacilar, mas ele falou assim, não, é gasolina. Encheu o tanque. Aí agradeci a Deus, muito obrigado por esse combustível. Enchi o tanque. E agora eu vou dar partida do carro. Nós vamos deu partida do carro, da de primeira. O carro pegou. E a mulher ficou assim. Que isso? Isso é coisa para Deus. Aí, irmãos, Mateus 7, eu estava lendo aqui o 8, né? Mas aí Mateus 7 diz: pede, é isso? Pede e abrir-se-vos-á. Batei, pede e dá-se-vos-á. Batei e abrir-se-vos-á. Por que a gente fica chorando engano, irmãos? Por que a gente fica se lastimando? É que para nós é mais fácil reclamar, pensando, eu estou orando, não é orar. A gente está reclamando, a gente está murmurando, a gente está fazendo com que Deus fique irado com a gente, de tanta murmuração, porque a nossa oração não é oração, é murmuração. Ah, Deus, eu não sei por que isso acontece na minha vida, te sirvo há tanto tempo, se eu for ver, eu sou dizimista, eu sou ofertante, na minha casa eu oro, eu leio a Bíblia, Senhor, eu canto louvor, isso é reclamar, irmão. Isso é murmurar, não é oração. Oração foi a de Jó. Às vezes nós confundimos. Jó chegou a falar assim, olha, eu quando nasci eu não trouxe nada. Aleluia. E é manifesto que também não vou levar nada. Está tudo certo. Aleluia. E não é mesmo assim, irmãos? A gente quando nasce, você traz alguma coisa no seu cordão umbilical, que depois corta e joga fora ainda, não é isso? Totalmente pelado, sem nada, sem carteira, sem nada. O Gabrielzinho, quando ele era pequeno, a gente dava um pacote de biscoito para ele, ninguém mais tirava da mão dele. E a gente falava assim, filho, dá para o seu irmão, para o Vitor. Ele falava assim, estou avisando, vai acabar. Com o pacote cheio. Já é a natureza da gente querer negar e não querer compartilhar, porque a gente acredita que vai fazer falta para a gente, não é isso? A gente nós falamos que nós temos fé, não, eu tenho fé, eu acredito em Deus, eu isso, aquilo, mas só que na hora mesmo, esses homens, essa história que eu contei para os irmãos, é fé. Aleluia, Jesus. Teve um outro que contou que estava sendo perseguido por bandido, está indo para a igreja, estava sendo perseguido por bandido, e o bandido contando no cano do irmão, mandando parar, dali a pouco, ele falou assim, Deus, ajuda, porque se eu parar eu vou morrer, e se eu continuar eu sou capaz de morrer, que ele vai atirar também. Quando ele olhou no retrovisor, estava um temporal, mas um temporal, que o carro de trás não conseguiu, na frente não tinha nada, mas atrás caía água por demais, que ele não conseguia nem enxergar mais o carro não conseguiu avançar, e ele foi naquela, coisas que Deus faz. Aleluia. Chegou abismado cuidando da igreja, coisas que Deus faz. Teve um outro que, muito tempo atrás, contou, ele vinha descendo a serra aqui de Santos, e num determinado momento o carro perdeu o freio, e ele começou, Jesus tem misericórdia, a família toda dentro do carro, Jesus tem misericórdia. Aí atrás dele vinha um caminhão, e o cara queria fazer alguma coisa para ajudar, mas não podia fazer nada, até que chegou numa curva, cheio de curva, não é isso? E o carro perdeu, não tinha como, né? Perdeu o controle e saiu fora para a ribanceira. Mas quando saiu fora na ribanceira, o carro flutuou e pegou a pista de novo.
Aleluia. Ele não entendeu. Parou o carro, Deus olhou, muito obrigado, Senhor, muito obrigado, muito obrigado. E o camarada parou o caminhão atrás, com o olho assim. Falou, rapaz, eu não entendi isso que aconteceu. Ele falou assim, o quê? Tu não saiu fora ali? Saiu assim, então eu vi uma mão maior do que o teu carro, que quando saiu pegou assim, você colocou aqui de volta. Como que isso aconteceu? Ele falou assim, eu sirvo a Deus. Aleluia. Eu sirvo a Deus e na hora eu clamei a Deus. Ele falou assim, eu vi uma mão gigante, catou o teu carro e colocou de volta aqui. Entendeu? Eu fiquei assim, teu carro saiu fora, não saiu? Falei, saiu. Então eu não estou ficando louco. Eu falei assim, não. Deus quis que você contemplasse isso, porque Deus tem um plano na sua vida. Glórias, aleluia. É fé que nós temos que faz as coisas acontecerem. Eu e a Josiane, ontem nós resolvemos assistir um filme. Com esse calor que estava, nós ligamos a banheira, enchemos a banheira lá e ficamos lá dentro, que nem 2 pinguins. Acho que umas 2 horas e pouco. Lá dentro. Aí saímos, agora vamos ver um filme. Aí deitamos lá na cama e estamos assistindo um filme. E o filme é fé para o impossível. Assista, porque vale a pena. É um filme brasileiro. E essa fé conta a história verídica de uma missionária, de um pastor, aqui no Brasil. Eles eram americanos. São, Acho que estão vivos ainda, né? São americanos, moram no Rio de Janeiro. Se você quer acompanhar a história, é só procurar assim, caso de René Burdock. Caso de René Burdock. Você vai ver a história. E essa mulher, todo dia costumava fazer caminhada ali, correr na orla do Rio de Janeiro ali. E um dia ela foi fazer a sua caminhada lá, e um camarada, morador de rua, teve um surto psicótico e lascou a madeira na cabeça dela, mas fez um regaço. Isso verídico, aconteceu realmente. Então o filme conta a história. Depois eu fui puxar no Google e realmente isso aconteceu. E a chance de vida dessa mulher era de 1%. 1%. E se ela vivesse nesse 1%, ela ia ficar vegetativa. Não ia conhecer mais ninguém. Então o pastor, quando ficou sabendo da esposa, ele proibiu os filhos dele de chorar. Ele falou assim, chorar não vai resolver. Agora se a gente orar, a coisa acontece. Então ele chegou para a doutora e falou assim, doutora, a minha esposa tem chance de viver? A doutora falou assim, olha, casos como o dela é quase que impossível, mas ela tem 1% de chance de viver, por glória a Deus. Ele ficou feliz. 1% ele ficou feliz, glória a Deus. Mas é 1%, assim, então, é desse 1% que Deus vai trabalhar. Ela tem 1%, então ela tem, né? Falou com os filhos, e os filhos estão tudo revoltados e tal, mas ele proibia eles de chorar. Aí ele falou, sabe o que vamos fazer? A gente vai fazer vídeo, esses vídeos até hoje, na internet você pode assistir o vídeo, né? Vídeo da René Burdock, vocês vão ver, assistir o vídeo. Do jeito que está lá, eles fizeram o filme. Aí eles vão fazer o filme, e a gente vai começar a espalhar. Quanto mais pessoas orar pela sua mãe, mais chance dela ser curada, e mais rápido ela vai ser, porque vai ser muita gente orando. Ele fez o primeiro, teve repercussão, foi o mundo inteiro começou a orar pela René. Moral da história, essa mulher, ela conseguiu se recuperar da saúde, porém ficou selvagem, mordeu ele todo, de uma certa hora que ele quase vacilou na fé, né? E os filhos, por quê, pai? Por quê e tal? Que Deus permitiu. Ele sempre disse, Deus permite as coisas. Mas na hora de a gente estar perguntando por quê, é o momento de a gente orar. Achei engraçado, parece que ele foi duro. Depois no final ele pediu perdão, quando todas as coisas aconteceram. Ele disse, eu quero pedir perdão porque eu só estava protegendo vocês. Eu não deixava vocês chorar,
para não abalar. Eu estava nesse estado também, mas eu não poderia demonstrar porque eu sou pai, sou pastor, sou marido e sou adulto. Achei legal essa história dele, certo? Então eu não poderia demonstrar e nem poderia deixar vocês, senão a gente ia fracassar. E aí depois, a mulher do nada, ela voltou, reconheceu. Estavam todos chorando lá, né, achando que já tinha dado tudo errado. E ela acordou. Por que vocês estão chorando? Oh, glória, sabe? Lindo demais o filme. Né? E depois, irmãos, assim, quando ela voltou da primeira vez, né, que ela estava em coma, ela voltou reconhecendo todos os filhos, mas não falava. Porque foi tirado a calota, né, essa calota de osso que foi tirado para fazer reconstrução do cérebro. E aí congelaram, para depois, para não evitar inchaço, não podia colocar. Só podia colocar quando ela se recuperasse. Se caso não acontecesse, porque era impossível para a medicina isso acontecer. E quando aconteceu, depois falou, agora tem que recolocar a calota. Depois que recolocou a calota, foi que ela ficou louca, né? Quando voltou já não conhecia mais ninguém. A história é muito linda, a gente se emocionou muito, né? E então isso é fé. É fé mesmo nos momentos difíceis. Ou não seria o mesmo. A fé seria mesmo nos momentos difíceis da vida. É que nós temos que apresentar a nossa fé. Porque no momento fácil, né? Barriga cheia, eu tenho fé que Deus, entendeu? Eu tenho um peru aqui, mas vai vir uma carne aí, né? Mas não é assim que funciona. A fé, ela tem que ser igual desse centurião aqui. O Senhor não precisa ir lá. Só diz uma palavra. Aleluia. Aleluia, Jesus. E Jesus te viu e falou assim, olha, eu nunca vi nem Israel. Para o povo que eu vi, eu nunca encontrei tanta fé assim. A fé desse homem superou a fé daquela mulher do fluxo de sangue. Dá para entender? Porque a mulher, ela não teve fé só para ouvir uma palavra. Ela teve que tocar. Foi diferente. Ela acreditou que se ela tocasse. Esse homem acreditou que se uma palavra fosse dita, o milagre aconteceria. Marta e Maria acreditavam que o irmão só seria salvo se Jesus estivesse presente. Né? E muitos outros casos por aí. Né? Aleluia. Que Deus possa ter misericórdia de nós, né, caro internauta. Espero que você tenha aprendido nessa noite a exercitar a tua fé. Aleluia. E não deixar que ela naufrague. Né? Assim como Pedro, né? E muitos outros. Assim como Sara, né, que zombou de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus.